Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro As Horas Podres do Jerônimo Teixeira, da Bertrand Brasil. E é o seguinte, esse livro é meio esquisitinho. Ele conta duas histórias em paralelo. Uma é só um diálogo de um menino adolescente, pelo jeito, que matou o pai e está conversando com o irmão do pai dele, o tio dele. E a outra história fala sobre um cara que volta depois de muitos anos para a cidade natal, Estância Velha, e ele começa a falar sobre a história mais famosa da cidade, que foi o roubo de olhos de um cara, que é uma história real, mas aí esse cara conta aí, né, que aconteceu. Eu não sei se eu gostei muito desse livro ou se eu achei indiferente, é esquisito, porque o diálogo do assassino com o tio eu gostei. E aí a narrativa do cara contando essa história de Estância Velha e das memórias dele de adolescente na cidade não foram assim tão marcantes pra mim. Ao mesmo tempo que o corte entre o diálogo e a história fazem algum sentido em alguns momentos. E aí parece uma coisa meio amarrada, mas que também pode não ter nenhum sentido. É estranho a gente falar dessas duas histórias em paralelo, né? Porque uma não tem relação nenhuma com a outra. É o menino que matou o pai falando com o tio e é o cara que tá contando sobre a adolescência dele nessa cidade que ele voltou depois de tantos anos. Então, sei lá, é um livro super fininho, a gente lê numa sentada. Tem várias referências literárias na narração do cara. E não sei, acho que eu gostei. Mas sabe aquele tipo de livro que parece que é um sonho? Ainda mais porque ele é picotadinho, né? Você conhece um pouquinho do diálogo de um pouquinho da história do outro, mas não tem aquela mega história reviravolta que acontece e aí tudo se ilumina e tal, não tem nada disso, assim, é só história nua e crua dos dois. E aí eu ficava me perguntando qual a relação dessas duas histórias, talvez o autor fosse o menino, não sei como essas duas histórias se relacionam, por isso também não achei tão mega, super, hiper interessante esse livro, mas eu gostei desse clima nostálgico do narrador e desse clima desse menino, que a gente não sabe se ele é ingênuo, se ele tá fingindo, se ele quer tirar alguma satisfação com o tio, enfim, porque ele matou só o pai, né, a mãe continua lá, depois a gente vai descobrindo aos pouquinhos como que isso foi acontecendo. Eu queria que cada pessoa desse uma lidinha nesse livro pra discutir comigo, porque é uma coisa muito louca. Então, sei lá, eu queria falar rapidinho nesse livro, porque também não dá pra contar muita coisa, porque como eu disse, não tem uma história principal. Então, se alguém aí já leu esse livro e quiser discutir sobre ele, deixa aí nas mensagens, nos comentários. Provavelmente esse é um livro que não tem indicação para todos, mas pra mim ele é indiferente. No fim é isso, no fim eu achei esse livro indiferente. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.